Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme, né? E vamos dar continuidade nesta programação de sexta-feira, né? Que já estivemos aqui, né? E o vídeo está no ar, né? A entrevista com o Babá, né? E hoje e agora, né? Às 4 horas da tarde, horário de verão, nós vamos aqui conversar com a Lourdes Quadros, né? Ela que é da categoria de professores municipais da cidade de São Paulo, capital, e o intuito dessa conversa é fazer um balanço geral, né, de como que foi o ano, de como foi as lutas da categoria, né, pelo que eu tenho acompanhado, foi uma categoria que esteve bastante movimento e vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Então, Lourdes, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todas os ouvintes que está acompanhando aqui essa entrevista. Então, o Guilherme já me apresentou, meu nome é Lourdes Quadros, eu estou aposentada agora, desde o ano passado eu aposentei, e sou trabalhadora da educação municipal, né? Fui trabalhadora por mais de 25 anos na Prefeitura de São Paulo, fui diretora de escola e professora também, e atuei muitos anos também no Sindicato dos Profissionais de Educação, continuo atuando, mas hoje não mais na diretoria, e este ano, ainda que aposentada, mas não tinha como, mesmo os aposentados e aposentadas como eu, tivemos que ir para a rua e para a luta, porque, vou usar uma expressão pesada, mas a pancadaria do governo foi grande contra os trabalhadores, não só da educação, mas o conjunto de servidores públicos municipais da cidade de São Paulo, né? Então, o último projeto aí que o governo conseguiu aprovar de uma forma bastante apressada e, creio eu, que com muitas negociações lá no interior da Câmara para conseguir passar um projeto tão pavoroso, tão cruel contra os trabalhadores, atingiu e vai pesar muito, principalmente, inicialmente, para os aposentados e aposentadas do Serviço Público Municipal. Então, foi um período aí, esse último período de muito enfrentamento, né, que a gente teve. Maravilha, maravilha. E nesse sentido, né, em frente a esse período de muito pancadaria, né, não era de se esperar que a categoria fizesse duas greves, né? Uma contra o retorno inseguro das escolas e outra contra o Sampaprev 2. Eu queria que você falasse aí qual que é o balanço que se tem nessas duas greves. Primeiro, a greve do início do ano foram 120 dias de greve. E os motivos, bom, primeiro nós estamos aí no segundo ano de uma pandemia que vitimou milhares de pessoas, né? E aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né, não foi diferente, né? O número de vítimas da Covid foi enorme, né? E na educação nós tivemos também muitas dificuldades, mesmo antes do início da greve, começou antes do início da greve, os trabalhadores da educação, estavam trabalhando com aulas e atividades ainda não presenciais, né, online, e desde o ano passado, né, já. E o governo teve o ano passado inteiro, inclusive, para preparar as escolas, preparar a comunidade escolar para que ela tivesse acesso, né, às tecnologias, a computador, a internet, etc., para poder acompanhar essas atividades online, né, que os professores trabalharam, né, ao longo dessa pandemia aí, mesmo antes do início da greve, né? Então, os professores trabalharam muito. Não é verdade quando dizem, porque nós ouvimos isso, entendeu? Os professores não querem trabalhar, todo mundo trabalha. Os professores trabalharam e trabalham
muito. Ocorre que não havia possibilidade alguma naquele início do ano, quando o governo determinou o retorno às aulas, pressionado pela mídia, pressionado por interesses das escolas privadas, etc. As escolas públicas, em particular, não vou falar das privadas, mas das públicas, não tinha nenhuma condição de retorno seguro às aulas, não havia condições, nenhum tipo de procedimento, as escolas estavam preparadas para atender o número de alunos que eles, se é o retorno às aulas, os alunos têm direito a ir para as aulas. Não havia possibilidade de um retorno seguro, não havia material adequado, não havia funcionários em condições para garantir higienização, não havia possibilidade. E era um momento em que o número de mortes, né, aqui no país todo, e no estado de São Paulo e na cidade também, estava no pico, né, da pandemia aí de mortes. Então, não foi, eu acho que foi muito correta a decisão da greve, porque essa greve desses trabalhadores salvou vidas, porque se tivesse ocorrido o retorno naquele momento, naquelas condições em que o governo não garantiu condições adequadas para que a escola funcionasse com segurança, teríamos mais perdas do que nós tivemos, porque tivemos perdas de trabalhadores em educação, de trabalhador do povo, da população em geral, mas da educação também. E de estudantes também. Nós tivemos casos também de alunos acometidos pela Covid. O número de mortes de crianças é menor proporcionalmente em relação a adultos, mas também ocorreu. Então, não é verdade que era tranquilo e seguro retornar às atividades escolares naquele momento. Por isso foi necessário e foi correta a decisão das entidades, do movimento, de realizar aquela greve naquele momento. Então, eu acho que ela salvou vidas. Tá? Então, sim, isso é importante destacar aqui. Sim, Lourdes. Em relação a isso, né, no ano todo eu escutei aí o termo greve pela vida, né, que seria uma greve que seria que, na verdade, trabalhar dentro de casa. Isso foi uma greve pela vida ou foi uma greve mesmo, de fato? Foi uma greve pela vida, porque não havia condições, a gente tinha já conhecendo a realidade da escola, sabendo do que o governo deixou de fazer para garantir que as escolas funcionassem com segurança naquele momento, né? Não tinha as EPIs, as condições para garantir a segurança dos alunos e dos trabalhadores nas unidades escolares. Então, era uma greve pela vida, e é uma greve que foi necessária, que salvou vidas. Se tivéssemos retornado naquelas condições, da forma como o governo estava impondo, pressionado, porque sabia que não havia condições, o número de mortes naquele momento era muito alto, né? Aqui no Brasil e na cidade de São Paulo também, né? O governo sabia que as condições eram precárias, mas tinha uma pressão enorme, né, da mídia, e uma pressão enorme, particularmente da rede privada, porque aí o interesse financeiro se sobrepõe aí aos interesses, né, da saúde. A gente não tinha condições, então foi uma greve pela vida e necessária e fundamental, e a gente ouve, né, muitos comentaristas, vi muito na época na mídia, olha, as crianças perderam um ano da vida de aprendizagem, perderam quase 2 anos de aprendizagem. Olha, essas condições de aprendizagem, elas poderiam ter ocorrido, ainda que de forma não presencial, se o governo tivesse garantido condições. Eles demoraram, recentemente que os alunos começaram a receber os tablets e ter acesso à internet, uma coisa bem recente. Na época, lá no início do ano, não tinha. Havia uma discussão, sim, da questão alimentar dos nossos alunos, e a gente entende que hoje a gente vive uma realidade de insegurança alimentar enorme no país, e óbvio que a escola é um espaço que se garante isso,
a gente compreende, mas poderia o governo ter, e nós, inclusive, sugerimos que o governo disponibilizasse recursos para os nossos alunos, com cestas básicas, né, com auxílio alimentação, com algum vale alimentação para essa população com maior necessidade. Então, isso a gente propôs, inclusive, e o governo tinha plenas condições de garantir isso para os estudantes da rede pública municipal que estava aí numa situação de greve, né? Então, havia condições de ter outros recursos e material para que eles tivessem aulas, ainda que não presenciais, mas aula, né, como nós temos feito, tem ocorrido muito aí, né, pelas aulas virtuais. Maravilha, né? Você citou aí, né, esse abismo aí entre a escola pública e a escola privada e toda essa pressão, né, entre da escola privada de retornar todo mundo por conta, né, dos seus lucros. E aí eu te pergunto, né, como que você acha que vai se dar o cenário pós-pandemia, né? Se a gente pode pensar num cenário pós-pandemia, né, que graças aos anti-vacina atrasalado, né, tá sendo difícil, né? Em relação à questão da educação, vai aumentar o abismo entre a escola pública e a escola privada no Brasil? Eu acredito que, primeiro, precisa ver qual é a leitura de educação que a gente quer, né? Que é a educação mercadológica, é uma educação voltada para formação cidadã, né? Para formação crítica, para uma formação de que o indivíduo possa, né, ter uma outra concepção de mundo, que seja capaz de lutar, transformar, né? Primeiro, essa concepção da educação que não seja... Eu acho que a educação, essa concepção da educação da escola pública, ela não pode ser meramente mercadológica. Eu acho que na escola privada ela tem esse perfil mercadológico, né? Formar para a pessoa, né, ter aí ser capacitado para o mercado de trabalho ou para passar no vestibular, né? Infelizmente é isso, né? Primeiro que a minha visão que não deveria existir sequer vestibular. Né? Eu defendo a educação pública em todas as esferas, inclusive, né, a nível superior e para todos, né? Que não deveria existir sequer o vestibular. Não é? Mas essa é a realidade que a gente tem. Então, se for pensar nesse aspecto dessa formação mercadológica, ela existe um abismo, porque, olha bem, os alunos da rede privada, não é só a questão da escola, do espaço escola. Os alunos da rede privada, eles dispõem de N recursos, né? Os alunos da rede privada, de uma classe média alta, né? Ou mais abastada, ela tem acesso a todos os recursos, né, de mídia, né, acesso a todas as informações. A educação, provavelmente, dos pais da família, né, já é de um outro nível, né, de cultural, de educacional, de formação, acesso a outras culturas, são pessoas que viajam para o exterior, que têm acesso a muita coisa que os nossos alunos da rede pública não têm, né? Então, eu acho que a educação escolar ela é uma parte daquilo, da formação do indivíduo, né? Mas acho que a formação do indivíduo é muito mais ampla que isso. Se for pensar na lógica mercadológica, esse abismo ele vai continuar, porque óbvio que só o espaço escola, num período curto do tempo que os nossos alunos têm, com aquele material que ele dispõe daquele só da escola, e que depois que ele sai de dentro da escola ele não tem acesso a mais nada, né? A um bom recurso da internet, né? Às vezes na família, uma pessoa da família tem um celular que todo mundo usa, né? Com um acesso à internet ainda limitado, né? Você imagina, as pessoas não dispõem, os nossos alunos, né, desses recursos que os alunos de uma escola privada, uma boa escola privada, né, boa no sentido, né, dessa formação que eu falei, tem. Os nossos alunos não têm. Além da insegurança alimentar, os nossos alunos, eles muitas vezes vão para a escola de manhã e à tarde cuidam do irmãozinho, porque a mãe trabalha, o pai, a família, muitas mães solo.
os nossos alunos, às vezes com 13, 14 anos, estão trabalhando, né, no mercadinho, entregador, no lava rápido, né, trabalhos informais, né, nós temos essa realidade. Os nossos alunos não têm café da manhã, almoço e janta todos os dias. Isso também compromete a aprendizagem, entendeu? Essa é a realidade muita parte da realidade que a gente tem na rede. Eu convivi com isso, eu trabalhei em escola por mais de 20 anos, escola da periferia, em que às vezes a criança não conseguia se concentrar porque estava com fome, entendeu? Porque não comeu, porque não tinha. Essa é a realidade que a gente tem. Compromete a aprendizagem? Compromete a aprendizagem também. Então, são vários aspectos, né, que a nossa realidade da nossa rede pública vive hoje, tem, e que a gente não pode analisar só por um aspecto, a gente tem que analisar por todos esses aspectos que têm a ver com uma questão social e a questão da exclusão, né? E hoje, na atual conjuntura, a exclusão, e nessa pandemia, é muito maior. E com o governo Bolsonaro, sinto muito, é pior ainda, as pessoas estão passando fome literalmente, e é muita gente, né? Então, é muito difícil. Né, a nossa realidade do alunado que a gente atende é esta, né? É esta realidade. Muito difícil, muito difícil. É complexo, Perfeito. né? É realmente complicado, Lourdes. Então, tô seguindo aqui o nosso papo, né? Como que a categoria, né? Qual que foi o sentimento da categoria saiu durante essa greve? Qual que foi, assim, a categoria esteve moralizada? Houve desmoralização? Como que saiu a categoria em relação a essa Bom, greve? acho que essa segunda, né? Não, a Essa primeira. segunda, a primeira greve? Não, eu acho que assim, a greve ela começou com um número bastante grande, mas ao longo aí desses 120 dias, uma parte acabou voltando, e então não ficou uma greve de 120 dias assim mais generalizada, né? Mas eu acredito que as pessoas têm essa compreensão, assim, de que, primeiro, eu preservei a minha vida, né? Porque as pessoas estavam literalmente com medo de morrer, porque as pessoas estavam morrendo nesse país, estavam não, continuam morrendo, né? O número reduziu no momento, mas o número de mortes era muito grande e nós tivemos muitos casos de professores que perderam a vida durante a pandemia, tá? Então, primeiro, né? Eu salvei minha vida, né? E da minha família, de um parente, de um idoso. Segundo, eu ajudei, eu fiz a greve, mas eu, pelo menos, ajudei a reduzir o índice de número de pessoas com Covid na rede pública, porque ia ser muito maior. Nós tivemos casos, escolas que estavam funcionando, inclusive durante a greve, que ainda tinham pessoal trabalhando, que fechou a escola por 15 dias, por casos de Covid, entendeu? Que 3, 4, 5 casos de Covid, né? Então, nós tivemos vários eventos neste período da greve de escolas que estavam funcionando, que tiveram que fechar, não por conta da greve, mas por conta da Covid, né? Que aconteceram muitos casos. Então, eu acho que o sentimento foi assim, um sentimento de aprendizagens se recuperam, as vidas não, né? A vida não se recupera, né? Então, eu acho que esse é o sentimento que tivemos, as pessoas tiveram com relação a essa greve pela vida, entendeu? Certo. Agora, saindo um pouco aí da primeira greve e indo para segunda, né, que foi contra o Sampaprev, né? Eu queria que você falasse aí um pouquinho, né, como que foi esse processo de greve, né? Tá certo que já tiveram pessoas aqui já, né, já explicaram sobre o que é o Sampaprev, mas se você quiser colocar a sua visão sobre esse projeto, Sampaprev 2, Sim, né? Pode falar, é, que você contasse um pouco aí desse processo. tá. Não, primeiro o Sampa Prev 2, na verdade, é uma nomenclatura que a gente criou para esse projeto. Na verdade, é um projeto de reforma da Previdência no município, né? Então, esse projeto ele tem
começa com uma justificativa dizendo que é para regulamentar a emenda constitucional 103 de 2019, né? Federal, né? Da reforma da Previdência Federal. Então, essa justificativa que eles iniciam lá na argumentação para colocar esse projeto na Câmara para ser votado. De fato, teve, né? Foi aprovado, né? Então, nós temos a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência Federal, e que os estados e municípios estão regulamentando agora, né? Em vários estados e municípios, alguns já regulamentaram, outros estão em processo de regulamentação e outros ainda vão entrar, né? Para aprovar que aumenta tempo, aumenta idade, aumenta a média de contribuição para aposentadoria, enfim, isso de fato existe. Mas o governo aproveitou a deixa, né, aproveitou para passar a boiada, né, como a gente poderia dizer aqui. Durante a pandemia, tem muita gente passando a boiada dos ataques aí contra direitos trabalhistas, né? Então, você percebe, a reforma da Previdência Federal, o governo dizia: olha, para acabar com o déficit, para resolver os problemas, vai gerar mais emprego, vamos fazer a reforma da Previdência. Não gerou mais emprego, né? O desemprego aumentou. Fizeram a reforma trabalhista, olha, vai gerar emprego, Paulo Guedes, vai gerar emprego, etc. Tal. Não gerou emprego nenhum, né? Então, no Sampaprev, que nós denominamos esse projeto de Sampaprev 2, que teve né, em 2018, que foi aprovado, eles usam o mesmo argumento, né, para reduzir o déficit, porque existe um déficit na Previdência Municipal, um déficit que eles não sabem explicar bem como que é, o que é, eles fazem um cálculo atuarial para os próximos 70 anos do déficit. Então, eles falam que é 170 bilhões de déficit nos próximos 70 anos. Bom, os governos não estão conseguindo fazer projeção nem para o próximo ano, né? Quanto mais para daqui a 70 anos. Então, essa justificativa já é uma furada que a gente não dá para engolir, né? Uma justificativa dessa. Aí o governo aproveita, bom, já que tem que regulamentar a reforma federal, aumenta tempo, aumenta idade, reduz o valor para poder você receber sua aposentadoria lá na frente, né? A média da contribuição para receber. Vamos aproveitar e vou aumentar a alíquota também, porque vocês estão pagando 14%, mas aposentado não paga 14%, porque aposentado, hoje, né, até a regulamentação dessa lei aí, o aposentado que ganha até o teto do INSS na prefeitura não paga os 14% de previdência, né? Os demais que já estão nativas pagam desde esses 14% desde 2018. Antes de 2018 pagávamos 11%, tá? Então não é verdade que o Ricardo Nunes falou, não, é que servidor não paga aposentadoria. Mentira. Servidor paga aposentadoria. O que não estava pagando aposentadoria era o aposentado que ganha até o teto do INSS, porque o aposentado que ganha acima do teto do INSS, embora sejam poucos, né, tem, né? Então, esses já pagam desde 2018 e anteriormente também, pagam previdência os que ganham acima do teto, tá? Então, eles agora, nessa lei, eles aprovaram que aposentado que ganha um salário mínimo vai pagar 14% de previdência. Imagine, tem servidor na prefeitura do nível básico que ganha um salário mínimo e meio, 2. Então, a pessoa ganha R$2.000 de salário, porque aposentou, você perde vários benefícios, auxílio-refeição, alimentação, etc. O auxílio cai, né? Então, o teu salário acaba caindo. Então, se a pessoa ganha 2.000, 2.500, quando aposenta, já cai para 1.500. Aí, menos 14%, cai para 1.000. Ou a pessoa que ganha 1.500, perde alguns benefícios, vai para 1.000. Se ele paga 14%, vai para 900. Eu estou calculando aqui por cima. Já é uma aberração isso aí. É uma aberração que o governo fez. Ô, Lourdes, desculpa interromper, liga a sua câmera, por favor. Caiu aqui minha câmera, deixa eu ver.
Eu não estou aparecendo. Meu filho, vem cá ver aqui a câmera aqui. Parece que eu não estou aparecendo aqui. Será que eu não estou aparecendo? Agora foi? Ah, eu subi. Eu nem tinha reparado que eu tinha sumido. Faz tempo? Não, faz pouco tempo. Coisas acontecem, coisas de. Mas eu estou aparecendo agora que eu mesmo não estou me vendo. Tá, não continuo te vendo. Agora foi. Agora eu estou, né? Ah, tá. Não, mas aí, ó, só para ir resumindo, que a gente não combinou tempo aqui, mas para resumir, o governo também está criando 2 regimes de previdência, um regime próprio e um regime de previdência complementar. Qual é o problema disso? Esse regime de previdência complementar é um regime de capitalização, ou seja, quem vai cuidar dele é o banco, né? Legal, né? O banco, bacana, o banco vai cuidar do nosso dinheiro, né? Tudo bem, né? Quando dá lucro, o lucro é do banco. Quando dá prejuízo, o prejuízo é de quem? É nosso, né? E é um risco enorme. Você cria 2 regimes de previdência, você divide, né, a massa, o antigo fica no regime atual, que é o que eles vão chamar de FUNFIN, e o outro, um dos novos, no FUNPREV. Os novos, que o aporte dos novos não vai para o regime dos antigos, o que sustenta o regime antigo? Geralmente são os novos que estão chegando que dão aporte para garantir o regime, a sustentabilidade do regime, ou a sustentação do regime. Um não sustenta o outro. Aí você bota para o banco cuidar do seu dinheirinho, né? Tudo bem, né? Se ele cuidar bem do dinheiro, só que assim, no Chile, só citar o exemplo, no Chile o banco estava cuidando do dinheiro, primeiro o banco garantiu seus lucros, depois ele quebrou, né? Não é que banco quebra, porque eu nunca vi banqueiro ficar pobre. Alguém conhece? Eu acho que eu não estou mais aparecendo. Não. Agora voltou. Você já viu algum banqueiro ficar pobre? Eu não conheço banqueiro que ficou pobre, mas quem bota o dinheiro no banco do banqueiro, às vezes fica zerado, né? É o que aconteceu no Chile. No Chile, o banco estava cuidando do dinheiro lá da Previdência, ele disse, bom, quebramos, não tem dinheiro, sinto muito para vocês. Os aposentados lá ficaram zerados, sem aposentadoria, né? Alguns, inclusive, cometeram, teve caso de suicídio lá no Chile, um absurdo. E é um risco que a gente corre enorme. Ah, então quem está no regime próprio está garantido? Em partes, porque o que sustenta esse regime? Não vai ter uma sustentação, entendeu? Porque os novos estão no outro regime, né, de capitalização. O que o governo diz? Está lá no projeto. Olha, se tiver déficit, a gente aumenta a alíquota. Para quanto? Sei lá, pode chegar até a Janaína Lima, do Novo, que é vereadora, ela propôs 22% de alíquota. Você fica imaginando, a pessoa que ganha um pouquinho mais, que paga já 27,5%, um professor já em fim de carreira, que tem um salário melhor, paga 27,5% de... Está caindo o meu vídeo aqui. Paga 27,5% de imposto de renda, né? E não precisa ganhar tanto para pagar os 27,5%, né? O valor é até relativamente baixo. Mais 22%, né? Conforme propôs essa moça aí, mais 22% e 50% do seu salário é para pagar, é confiscado, digamos assim, né? Aí depois, quando você aposenta, você perde muitos benefícios. Aí agora a nova regra da aposentadoria aumenta a idade e a média da contribuição agora vai ser diferente. Então, a pessoa, os mais jovens, né, os mais antigos, que já têm um direito adquirido, não, mas os mais novos, o risco que eles correm de chegar no final de carreira um professor que, sei lá, pode ganhar 8 mil reais, aí tem gente que fala assim, nossa, 8 mil reais é muito dinheiro, estou falando de um professor, né? Eu acho estranho que tem gente que fala, 8 mil reais é muito dinheiro para o professor, e o médico não, mas médico, tudo bem, gente. A gente, quer dizer, educação não vale nada, né? Algumas coisas estranhas que eu escuto, entendeu? Às vezes, mas ganha bem, né? Mas quando fala o médico, tudo bem, ele merece, ele salva a vida. E o professor que
forma para a vida não significa nada, né? Então, mas assim, essa pessoa lá no final de carreira, quando aposentar, ela não vai chegar a receber, quando aposentar, nem 3 mil reais. E aí, uma parcela dos novos no serviço público não tem paridade. O que é paridade? Paridade é quando tem um reajuste da educação, por exemplo, né? A gente tem um reajuste no salário, quem é aposentado com paridade tem o reajuste. Quem é aposentado sem paridade não tem reajuste nenhum. Então, tem uma parcela de servidores que se aposentaram sem paridade que estão sem reajuste já há uma década. Sabe? Uma coisa assim... É uma nova geração que se aposentou no último período. Acho que não chega a ser uma década, mas eu conheço pessoas que se aposentou sem a paridade. Espera aí, estou voltando aqui o vídeo que ele está caindo. Ok, a câmera Tudo está bem, pode caindo. continuar falando. Não, é que ela está caindo aqui, filho, eu vou falando que nos últimos, acho que 5, 6 anos já conheço pessoas sem paridade que estão com 0,01 de reajuste nos últimos 5 anos, ou seja, não teve aumento de salário. Ou seja, para a pessoa até o fim da vida, ela vai chegar a alcançar um salário mínimo, né? Eu acho que esse é o projeto do governo. O projeto do governo, na verdade, é acabar com a previdência pública, acabar, arrasar, porque assim, esse projeto aqui não é para não ter previdência no serviço público, não ter previdência pública, né? É ter cada um faz sua previdência privada. E olha bem, essa experiência da Covid mostrou para a gente, e eu acho que a mídia teve que se render a isso, né? Que a mídia, a Rede Globo, etc., que sempre é privatista, né? Defende privatiza tudo que está bom demais, mas o SUS que salvou vidas, né? Nessa pandemia, isso continua salvando vidas. Viva o SUS! SUS, o que é? Né? É o Sistema Único de Saúde que a gente conquistou com muita luta lá foi na Constituição de 88. Viva o SUS e viva o serviço público, porque sem serviço público a população vai ficar à margem mais do que já está, né? Então a gente tem que defender o que é público, defender a educação pública, defender a saúde pública, porque sem ela a população vai correr por onde, né? A gente vê experiências de outros países. Estados Unidos, por exemplo, quem não tem plano de saúde não tem assistência à saúde. Não tem, entendeu? E é tudo privado, e não é só lá. Estou citando um exemplo clássico aí, né? Então, eu acho que a gente tem que defender o serviço público e o Sampaprev, o sentimento dos servidores com esse Sampaprev, para finalizar essa parte da greve. O sentimento hoje dos servidores, depois da greve, que a gente não conseguiu reverter, eles aprovaram, né, na Câmara, tiveram os 37 votos exatos, né? E eles tiveram uma certa dificuldade para chegar nos 37, e sabe-se lá como eles chegaram, né? Não vou acusar aqui ninguém, porque eu não tenho como provar, mas a gente sabe como é que funciona, né? No Congresso Nacional, como é que funciona para aprovar projeto, e na prefeitura, estou sem câmera de novo, filho aqui, meu filho me ajuda aqui, filho, estou sem a câmera aqui. E, então, sabe-se lá, né? Mas o sentimento, eu acho que é de derrota hoje, entendeu? Do Sampaprev é de derrota. Acabou? Não, tem uma luta jurídica. Eu que faço parte aí hoje eu estou atuando junto aí com a bancada feminista do PSOL lá na Câmara, na assessoria, a bancada do PSOL, todos os vereadores, né, entraram com uma ação na justiça com ação de inconstitucionalidade do Sampaprev. Mas aí é justiça, né? A gente não dá para garantir que, né, como é que vai se dar essa leitura, esse processo. Mas tem vários pontos do Sampaprev bastante complicados e que eu acho que a gente pode aí reverter, mas não é garantia. É muito difícil, mas é um sentimento de tristeza hoje. É muito sofrido. Perfeito. Quer dizer, perfeito não, né? Complicado, né, Lourdes? Muito Mas difícil.
É difícil, mas o modo de falar, né? Força do hábito. Ô, Lourdes, né, desde quando eu era professor da rede do Estado, né, eu escutava sempre uma comparação aí com a prefeitura, né, que a prefeitura é melhor do que o Estado, né, inclusive muitos professores municipais exaltando muito, né, a Luísa Erundina, né, que foi prefeita e tudo mais. Pode-se dizer que com esses últimos governos, né, inclusive, né, pegando a onda aí do Sampaprev, 1 e 2, né, que esses governos têm o interesse de transformar a prefeitura precarizar igual o Estado? Boa pergunta. Então, eu sou da geração Luiz Erundina na prefeitura, né? E foi quando a gente conquistou o Estatuto do Magistério e que a gente conquistou esse plano de carreira, que é um diferencial, acho que um dos poucos no país, que a gente tem possibilidades, né, de progressão, evolução funcional, de um plano de carreira que permite que você, ao longo, né, da sua carreira, você consiga aí ter uma valorização salarial, né, e que você possa se aposentar de uma forma muito melhor e muito superior à da rede estadual. De fato, isso a gente conquistou lá. Nos governos, já no governo Maluf, tentaram mexer no plano de carreira. Eu acho que a gente ainda estava numa conjuntura que permitia um processo de luta muito mais intenso. Hoje a gente vive uma conjuntura mais difícil, que a gente conseguia fazer mobilizações muito fortes e que a gente segurou. Aí vieram os governos do PSDB, que tentaram mexer em quinquênio, sexta parte, tentaram de tudo já, né? Mas como é que o governo agora está? Como não conseguiram mexer no plano de carreira, como é que eles estão operando a operação desmonte? Não é diretamente no plano de carreira, mas a operação desmonte se dá nesses processos dessas reformas da Previdência, ela já, na prática, acaba desconstituindo o seu plano de carreira, certo? Porque você, enquanto está nativa, você consegue manter, né, a evolução, promoção, quinquênio, sexta parte. No momento que a pessoa vai aposentar, ela vai perder tudo isso, né? Ela vai acabar perdendo tudo isso. Então, esse desmonte ele já está comendo aí pelas beiradas com outras formas e outros processos de desconstrução da carreira. É a política do PSDB na prefeitura, mas não é só de São Paulo. Eu acho que quantas reformas da Previdência nós tivemos aí nos últimos 20 anos? Nós já tivemos aí umas 7 reformas da Previdência. Isso vem causando também muitos prejuízos e perdas, né? Ainda a nossa carreira é melhor que a da rede estadual. Ainda enquanto a gente está nativa, a gente consegue manter um patamar salarial melhor do que da rede estadual. Da rede estadual, de fato, é de São Paulo, né? É muito abaixo, porque não tem esse plano de carreira, né? Esse plano de carreira no Estado. Eu já fui da geração plano de carreira do Estado lá de 97, foi quando existia também, né? Foi quando desconstruíram tudo. Foi em 1997, se não me engano, na rede estadual, mas que tinha também. Mas lá eles conseguiram desmontar naquele momento. Muito difícil. Perfeito, perfeito não, né? Então, seguindo aí, né, o nosso papo, né? Tiveram duas figurinhas aí, né, nessa greve, dois vereadores, né, que estão do lado de lá, né, que, né, protagonizaram algumas vergonhas, assim, né? Um deles é o Fernando Holliday, né, e outro dele é a Janaína Lima. Queria que você falasse um pouco dessa nova geração de vereadores aí, que na verdade, de novo, não tem absolutamente nada, né? Que papel que esses caras aí cumpriram aí, né, contra os professores? Então, essa nova geração agora, a Janaína Lima é do novo, que de novo não tem nada, e o Fernando, essa geração, eles
aproveitar a onda, né, pós 2016, né, 2015, essa onda do golpe, né, que nós tivemos um golpe no país, né, que é o golpe que tirou a Dilma, né, e teve uma mobilização muito forte, o avanço da direita, da ultradireita no país, que não é só aqui no Brasil, mas já vem de um reflexo de fora para cá, e que ocupou muito esse espaço. E eles ocuparam esse espaço. E existe um espaço da ultradireita no Brasil ainda grande, né? Não é à toa que o Bolsonaro foi eleito, né? E teve muito voto, teve voto da periferia, e teve voto, não é teve voto só né, de um segmento, só da classe média, dos ricos, não. Teve voto com concepções que estavam, me parecia que estava resolvido, né, nesse país, vários temas sobre a questão, né, racial, sobre a questão do machismo, né, sobre a questão da homofobia, né, que as pessoas não tinham coragem de falar aquilo que hoje elas falam com toda segurança, falam, não, eu sou homofóbico, eu sou machista, e tem aplausos, e é mimimi, sabe? Qualquer coisa, né? Então, existe um movimento, floresceu esse sentimento da ultradireita muito forte, pesado, e eles estão ocupando esse espaço. E eles falam sem constrangimento, e eles são ultra neoliberais, eles são ultra privatistas, privatiza tudo. E acaba com esse papo de, sabe, machismo é mimimi, sabe? Racismo não existe, sabe? Homofobia, não sei, sabe? Não tem, entendeu? É uma aberração que a gente está vivendo, mas tem um espectador aí que aplaude isso. Não é que o Holiday está sozinho, o Holiday tem um grupo lá, eu vejo a garotada indo lá na Câmara Municipal e aplaude isso, ele tem, entendeu, espaço, e ele ocupa esse espaço. Eu espero que esse espaço acabe logo, né? Porque acho que as pessoas estão começando a perceber que o Bolsonaro hoje é uma tragédia, né? O Bolsonaro é o resultado de mais de 600 mil mortes no Brasil. O Bolsonaro é o resultado do extermínio dos povos indígenas no Brasil. Extermínio assim, proposital, não é assim, não, é para morrer, porque a gente precisa daquelas terras indígenas, que lá tem coisa que a gente precisa explorar. É para matar mesmo, é literal, é destruição das florestas, desconstrução de tudo que a gente trabalhou e lutou para, entendeu? Para que a gente não passasse mais por isso, né? Não passasse por situação de opressão, de machismo, de homofobia, enfim. E eu acho que me parece que as pessoas estão começando, né, a perceber e observar que está tudo errado, né? Porque a situação no país é de milhares de desempregados, é de fome, é de miséria, de destruição. Não é possível, tem que agir. E esses espaços que a gente está ocupando aqui é para dialogar com a população. Gente, não dá mais. Não dá mais para a gente conviver com uma situação dessa. Não tem mais condições, né? Então, espero que a gente busque, né? E eu acho que as mídias hoje, né? Porque eles ocuparam esse espaço, né? A ultradireita ocupou o espaço da mídia muito bem, né? E eu acho que a esquerda tem que ocupar esses espaços todos, né? Para poder dialogar com a população, para poder reverter esse processo. Não dá mais para continuar assim. Então, são duas figuras absurdamente que a gente acha assim, como é que está aí? Mas elas têm ocupado o espaço que existiu aí na era Bolsonaro, digamos assim, né? Que permitiu que eles estivessem lá. E eu espero que esse momento termine rápido, né? E eu espero que seja no ano que vem. Eu queria que fosse agora, né? A gente tivesse um movimento forte de rua,
para derrotar esse processo, mas eu vejo dificuldades hoje para isso. Certo. Fora Bolsonaro, tal, no momento grande, entendeu? De peso, hoje eu estou vendo dificuldades. Certo. E tem muito rechaço aí dos professores a esse setor de vereadores aí da cidade? Ah, sim, não, acho que profissional em educação no geral, né? Tem horror, né? Eu acho que pelo menos esse segmento pode ter aí 2% aí de pessoas aí na educação que eu até conheço, tá? Que tem essa visão, mas é uma minoria muito inexpressiva que aplaude esse tipo de pessoas e esse tipo de política ou esse processo. Eu acho que é muito... Tem, tá? Mas são muito poucos e rechaçam. Eu acho que no movimento que a gente fez de rua se observou, né? Que as pessoas estão assim, não tolera porque não dá para tolerar, né? Ainda mais quem é da educação, que deveria ter um mínimo, né, de consciência política, né? Para poder aplaudir esse tipo de pessoa ocupando um espaço na Câmara Municipal, né? Envergonha, né? Envergonha. Tá certo. Envergonha porque não aprova só coisas contra o servidor. Hoje, lá na Câmara, eles estão votando o aumento do IPTU, mas não aumento de IPTU para rico. Para rico, eles vão reduzir o IPTU na cidade de São Paulo. Em alguns bairros que eles disseram que tem bairros que desvalorizou territórios assim de bairro dos ricos, tá? E aonde é o bairro da periferia, eles vão aumentar em 80% do IPTU ao longo dos próximos 3 anos. Sabe o que é 80% de aumento do IPTU para a população pobre? Então, eles não é só contra a educação, contra o servidor, contra a população. Eles fazem mal à população que está passando fome, a população que não tem como pagar suas contas. Eles vão aumentar hoje o valor do IPTU em quase, acho que é 79 e alguma coisa, 80% de aumento do IPTU. Ou seja, e a população nem está sabendo que se a pessoa não está assistindo a TV Câmara, eles vão aprovar lá, o cara só vai acordar quando chegar a conta na casa dele, entendeu? Porque as pessoas não acompanham, né? Tá certo, tá absurdo. Outra coisa que eu acho que seria muito importante a gente conversar aqui, ô Lourdes, é que, né, a gente está desde o começo da pandemia, né, na verdade, tá se expressando mais na época da pandemia, né, o Dória, né, alguns setores do PSDB fazendo oposição, né, ao Bolsonaro. Essa questão aí da reapertura das escolas, né, que começou com o falecido Bruno Covas, e agora com Sampa Prev 2, mostra um outro lado do PSDB que são mais parecidos com o Bolsonaro do que diferente? Eu acho que existem características que a gente poderia dizer que de alguma diferença em relação ao bolsonarismo. Algumas características assim do perfil do Bolsonaro em relação talvez ao Dória, né? Mas da prática concreta de política de Estado é a mesma. Então, a política de Estado qual que é? A política de Estado é privatizar, a política de Estado embora o discurso do Dória tenha sido não, vamos salvar a vida, tal, mas quando ele sofreu a pressão da rede privada, né, das escolas, que estavam perdendo aluno, estava reduzindo sua margem de lucro, quando foi pressionado por esse setor, falou assim, vamos voltar tudo para a escola, né? Não dá. Quando começou a pressão dos setores que estavam fechados, que estavam dando prejuízo para os negócios, vamos reabrir tudo, ainda que não fosse aquele o momento de reabrir, porque ainda o número de mortes era enorme. Tem perfil diferente em relação ao Bolsonaro em alguns aspectos? Tem perfil diferente, porque o Bolsonaro, eu acho que ele é uma aberração que não dá para entender como é que alguém,
eu não consigo entender como é que alguém possa defender o Bolsonaro, uma pessoa... para mim, ele tem um perfil fascista mesmo, entendeu? Eu não consigo ver o Bolsonaro de outra forma. Ele não é um neoliberal clássico, porque o PSDB é o neoliberal clássico, certo? O Bolsonaro é uma ultradireita que com um perfil assim, né, que é racista, homofóbico, fascista, e eu acho que o PSDB não tem esse perfil, ainda que ele seja neoliberal, que ele seja privatista, que ele não tem lado, ele é burguês, ele governa para a burguesia, ele não governa para os pobres, governa para a burguesia, certo? Mas tem características diferentes, né? Eu acho. Não consigo dizer que são a mesma coisa, embora do ponto de vista da política de Estado seja a mesma, né? Seja mesmo ali o Centrão, você vê com o governo lá com o Bolsonaro, Centrão, todo mundo, PSDB, lá na hora que é para votar coisa, reforma da Previdência, reforma trabalhista, entendeu? Privatização, tudo eles têm consenso. O bolsonarismo com o Centrão, com o PSDB, todos votam juntos esses projetos, não tem nenhum problema, porque eles não são contra esses projetos, é a política neoliberal, né? Essa clássica eles mantêm, né? Nesse quesito, eu acho que é a mesma coisa, entendeu? Certo. Agora falando de um outro personagem aí, bastante conhecido da categoria, que muitos também não gostam, e com toda razão, na minha opinião, Cláudio Fonseca, né? Que papel que essa direção do CIPEM vem cumprindo aí na categoria? Eles têm respondido à altura, né, os desafios ou têm deixado a desejar? Eu acredito que eu vou pegar esse ano das duas greves. Eu acho que o Simpem é um sindicato que tem muito peso, assim, numericamente, é um sindicato, acho que com 60 mil filiados, eu não sei o número exato hoje, mas é perto disso. É grande, né? É um sindicato com bastante expressão. É um sindicato que não, o sindicato, não estou falando da direção, depois eu falo do Cláudio, um sindicato que tem um perfil de mobilizar muito grande, né? Porque a gente tem muito trabalho de base, não necessariamente a direção do sindicato. Eu, por exemplo, era da última diretoria do Simpem, eleita pela chapa da oposição, porque ela tem proporcionalidade. Na última eleição, que foi no ano passado, nós não participamos, porque foi no meio da pandemia, uma eleição online, num momento muito caótico, e que a gente achou o erro e não participamos da eleição. Então, eles hoje são direção sozinhos lá. Tá? Eu achei que a postura dessa direção foi omissa, nas duas greves teve, e a câmera caiu de novo, teve mobilização, teve muita mobilização, mas eles fizeram alguma coisa? Fizeram. Só que eu acredito que, como a gente tem uma base, uma oposição muito... Estou tentando voltar aqui, no vídeo, não estou conseguindo. Tá. Tem uma oposição muito forte dentro do Simpem, com muito peso, né? Com muito trabalho, entendeu? E a gente fez um trabalho de base, tanto na greve pela vida, que foi mais difícil, porque havia dificuldades de mobilidade, né? Por segurança tal, mas assim, de construir, de organizar a greve, de trabalhar, de discutir, de debater. O vídeo aqui não está querendo voltar, filho. Ah, voltou. Quanto nessa greve do Sampaprev, que a gente fez muito comando de greve, e não a diretoria, tá? Alguns da diretoria fizeram, soube que alguns da diretoria estiveram em comando de greve, mas nós, por exemplo, comando de greve pesado, e a gente era um número razoável, né, de militantes, da base do sindicato. Então, a base do sindicato tem uma militância potente e que construiu as duas greves, né? Eles fizeram alguma coisa? Fizeram, mas eu acho que menos do que poderiam, entendeu? Eu acho que
deixa a desejar. E, infelizmente, o Cláudio Fonseca, na última eleição, ele não foi reeleito, né, para vereador, mas olha bem, ele estava em qual chapa? Ele estava na chapa do Bruno Covas, gente, do nosso algoz, né? O cara que faz uma chapa com o nosso algoz. O que a categoria pensa de um presidente do sindicato que está numa chapa eleitoral para a vereança do governo, entendeu? Da chapa do governo. É complicado, né? Fica uma situação assim, tipo, dá para confiar, né? As pessoas ficam com o pé atrás e falam, gente, mas ele foi um bom vereador, ele nunca votou contra nós. Lá, lógico, né? Nenhum vereador da base da educação, nem que está lá hoje, que é da base de governo, por exemplo, votou a favor do Sampaprev. Por exemplo, tem gente lá da base da educação que tem voto da educação ou de servidor público, também votou contra o Sampaprev, mesmo sendo da base do governo, porque senão o cara estaria morto. Tem um lá que é da base do governo, que é servidor, que pediu licença para não votar, acho que foi o... Como chamam? O do posto lá? Esqueci, Toninho do posto... O cara do posto lá pediu licença do posto de saúde para não ter que votar o Sampaprev, mas outros que têm voto e apoio, Eliseu Gabriel, que é da base de apoio do governo, votou contra o Sampaprev. Tem mais um outro lá que tem voto do funcionalismo, de aposentado, votou contra o Sampaprev. Tem um que é delegado, Palumbo, votou contra, da base de apoio do governo, votou contra o Sampaprev. Então, é óbvio, né? Um vereador que tem voto da base do sentido da categoria vai votar contra o servidor? Não vai votar a favor do servidor. Mas é muito difícil, né? Uma pessoa ser do sindicato, presidir um sindicato e fazer chapa com o governo, né? Com este governo. Não dá, né? Não dá para tolerar, e as pessoas têm razão de não confiar. Tá certo, Lourdes. Agora, para a gente encerrar aqui o nosso papo, né? Quais são as perspectivas para a categoria em 2022, né? O que a gente pode esperar? Então, olha bem, 2022, que já está aí, né? Primeiro, a gente tem uma pandemia que eu não sei se, sabe, a gente vai entrar em 2022 mais tranquilamente do que a gente está saindo. Eu tenho sérias dúvidas, tem uma nova onda, isso já está preocupando na Europa, tal, então a gente já tem um problema aí que a gente não sabe como é que vai começar o ano de 2022. Eu creio que, se a gente continuar nessa insegurança com relação à situação da pandemia, aí já é uma dificuldade a mais que a gente vai ter que saber lidar com isso, porque é um ano de muitos desafios, é um ano que a gente espera... A câmera está caindo aqui direto. É um ano eleitoral, né? Então, eu acho que vai estar tudo muito focado, os interesses aí geral dos governos, até da prefeitura municipal, muito focado nesse ano eleitoral para governo do estado, para deputado. Então, assim, é muito provável que a Câmara não tenha assim, projetos polêmicos, polêmicas no ano eleitoral, porque aqueles vereadores que estão lá, muitos deles vão disputar a eleição para deputado estadual, deputado federal, ou para Senado, para governo, ou vai apoiar alguém. Então, assim, pelo menos eu acho que projeto polêmico como esse que nós tivemos, eu acho que o ano que vem é mais difícil ocorrer. A gente tem uma situação da pandemia que não dá para saber, mas vamos supor que não tenha, que as coisas, né, melhorem, né? Eu acho que a gente vai ter que ser um ano de desafios, que a gente vai ter que começar a cobrar questões que esse ano a gente não conseguiu discutir. Primeiro, por conta da greve pela vida, depois do Sampaprev,
e a gente vai começar um ano com perdas, né, com prejuízos desse projeto que vai vigorar em 120 dias. A gente tem uma ação na justiça que eu não sei se a gente ganha ou não, né? Mas a gente vai ter que começar a fazer outras ações, porque... Ai, peraí, está caindo direto aqui. Estou tentando voltar aqui, mas está difícil. Outras ações, porque, olha, o governo congelou salário nos últimos 2 anos, estamos com os salários congelados por conta da pandemia, os servidores ficaram com quinquênios congelados por decreto por conta da pandemia, então a gente vai ter que começar com a nossa campanha salarial ano que vem, e é um momento de luta, de cobranças, entendeu? E nós vamos ter que continuar movimentando, lutando, não dá para a gente ficar parado, porque a situação requer luta e melhoria das condições, olha bem, da terceirização dos serviços públicos, a gente está vendo aí funcionários terceirizados que nem salário estão recebendo das empresas, tem muitos desafios nas escolas, falta de funcionários que a gente tem que cobrar, equipamentos, né, que a gente tem que cobrar, melhoria das condições, enfim, tem muita coisa aí pela frente, além aí dessa nossa mobilização, nossa luta para a gente virar a página e fora Bolsonaro. É isso aí. Que a gente tem que começar. É isso aí, Lourdes. Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Lourdes por ter aceitado esse convite. Gostei bastante aí do nosso papo e passo a bola para ela de novo fazer as considerações finais. Tá bom, então. Então, quero agradecer a oportunidade aí de estar batendo um papo com o pessoal aí que está participando, né? E eu acho muito importante ocupar esses espaços da mídia, porque o que a gente tem visto aí é a direita, né? Ocupando a mídia de todas as formas, e acho que a gente tem que se reorganizar e ocupar espaço e passar a dialogar aí com a população para que a gente tenha aí mudanças e melhoria aí, porque não dá para a gente continuar assim, né? Então, agradeço aí a oportunidade, muito obrigada a todos por ter nos ouvido aí, tá bom? Obrigada. Ok, maravilha. Mais uma vez aqui agradecendo a Lourdes, agradecendo a você que estiver nos acompanhando e chegou até esse final desse vídeo. Para que peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem esse vídeo, curta ele no YouTube, né? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe também outros vídeos do podcast, comentem, né, curtam também, né, porque só assim isso ajuda a aumentar a projeção do vídeo, né? Além disso, né, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente também no Instagram, além de acompanhar nós no blog, né? Então, é isso aí, pessoal, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima. Fui!